que é o canal do Miranha. Passando aqui só pra avisar pra vocês, se inscreve no canal, deixa o like aí, beleza? Valeu. Fala nerds, estou de volta, cara. É o seguinte, o Homem-Aranha é um super-herói que segue as regras, né? Ele anda na linha da ética ali que ele criou pra ele tem uma moral, assim como o Batman, como o Superman e o Flash. Porém, os heróis, cara, não são perfeitos, né? Nem sempre eles conseguem seguir essas regras. Por isso, de vez em quando, eles acabam matando algum inimigo ou alguém, né? Indiretamente, ou às vezes, eles são obrigados a matar. E é isso que aconteceu com o amigão da vizinhança em algumas vezes, né? Ele acabou matando algumas pessoas e veremos isso nesse vídeo de hoje. As vezes que o Homem-Aranha acabou matando. Mas antes da gente ir pra lista, cara, já comenta aqui embaixo, é o Miranha, deixa o like no canal e também se inscreve, porque tem vídeo novo aqui todos os dias pra vocês. Você pode entrar aqui no canal meio-dia e meia que vai ter um vídeo te esperando, beleza? Não espera o YouTube te mandar a notificação não, porque às vezes nem manda, então sempre dá uma passadinha aqui, beleza? É isso aí, e agora puxa a vinheta. Em 10º lugar temos Gwen Stacy. A morte do primeiro amor do Homem-Aranha foi algo muito impactante, né? Ainda mais quando isso aconteceu nos quadrinhos. O Peter Parker perdeu a Gwen Stacy permanentemente, né, nas histórias em quadrinhos. Mas você sabia, cara, que o próprio Homem-Aranha foi o culpado da morte dela, cara? Mesmo que indiretamente. As ações do Cabeça de Teia fizeram a Gwen Stacy morrer. O Peter criou inimigos extremamente perigosos e com isso colocou a vida de todos à sua volta em risco, né? O icônico vilão do Homem-Aranha, o Duende Verde, acabou raptando a Gwen Stacy e a joga de uma ponte. Para salvar a sua amada, o Peter disparou a sua teia contra ela e a puxou, o que acabou matando a garota. Provavelmente, se o Peter não tivesse se aproximado dela, cara, porque ele é um herói, ele não pode se envolver com outras pessoas que ele vai acabar colocando essas pessoas em risco, né? Ou então se ele não tivesse puxado ela ali, ter deixado ela cair na água, talvez ela não teria morrido. Então sim, apesar do Duende Verde ter causado tudo isso, de certa forma o Peter acabou matando ela, mesmo que indiretamente. Número 9, Duende Verde. Nessa mesma história que eu mencionei pra vocês, cara, que a Gwen Stacy morre, né? O Duende Verde vai lá e faz isso. O Peter fica muito enfurecido. Ele procura o Duende Verde por toda a cidade e estava disposto a matar o vilão, né? Se fosse preciso. E com razão, né? Já que o Peter tinha acabado de perder o amor da sua vida e o Duende Verde era o principal culpado por tudo isso. Os dois lutam entre si, cara. Em determinado momento ali, o Duende Verde ativa o seu planador para matar o Homem-Aranha. Porém, cara, por ter o seu sensor de aranha, o Peter acaba desviando e o planador acerta o Norman Osborn. Ele fica agonizando com um planador no peito dele e acaba morrendo. Isso também chegou a acontecer, na verdade, uma adaptação a isso, cara, lá no primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey, né, dirigido pelo Sam Raimi. Como eu falei, o Peter não matou ele diretamente aqui nessa ocasião, né, mas ele estava disposto a matar. E ele também nem sentiu nenhum remorso pelo vilão quando isso aconteceu, né, quando o vilão mesmo acabou se matando ali. Inclusive, ele nem tenta ajudar o Norman Osborn nessa ocasião, então ele deixa ele ali morrer mesmo. Então sim, por isso eu vou deixar essa ocasião aqui na nossa lista também. Número 8 temos Morlun. Morlun é uma entidade, cara, da Terra 001, né? Ele é responsável por caçar várias versões alternativas do Homem-Aranha e matá-las, né? Inclusive ele matou o Peter Parker, né, no momento lá dos quadrinhos, que ficou morto temporariamente. Ele também é o principal vilão da saga do Aranha Verso. Durante o arco dos quadrinhos, o outro, o Homem-Aranha está morrendo e viaja pelo mundo em busca de alguém para curar ele, né? E isso infelizmente não acontece. E aí, por não achar ninguém, ele acaba desistindo dessa procura e aceita sua morte. Só que antes, nerds, antes de morrer, ele estrangula um assassino que ia matar a Tia May. E aí depois, quando o Peter tá quase morrendo, o Morlun vai e confronta o Peter. O Peter então, meio que possuído ali, cara, come o Morlun vivo e depois ele morre. É uma história, um acontecimento bem bizarro, né? Número 7, o Finalizador. O Finalizador foi um personagem que apareceu nas histórias do Homem-Aranha lá em 1968, né? E nessa mesma história que ele apareceu, né, ele também morreu. Na história em que ele aparece, o Peter Parker busca por algumas informações sobre os seus pais, né, o passado dele, que morreram quando ele ainda era uma criança. Infelizmente, o Peter descobre que os seus pais não eram apenas espiões do governo dos Estados Unidos, mas sim também traidores. Você consegue imaginar, cara, o impacto dessa descoberta pro jovem Peter, né? Ficou muito triste. Peter então fica arrasado
assustado e descobre que quem enganou os pais dele foi o vilão Caveira Vermelha. O vilão então envia o Finalizador, que era um assassino de aluguel, para matar o Peter, né, já que o Peter tinha descoberto tudo isso. O Finalizador joga mísseis contra o Homem-Aranha, porém o Homem-Aranha desvia e rebate um dos mísseis, acertando e matando o assassino Finalizador. No final a gente descobre que na verdade os pais do Peter não eram traidores, né, foi tudo uma armação lá e tal. Então, com muita raiva, o Peter acabou matando o Finalizador, mas foi meio que em vão, né. Número 6, Sussurro. Durante a edição de A Teia do Homem-Aranha, cara, um assassino, né, que se chamava de Sussurro, foi contratado para matar a Betty Brand, que era uma jornalista do Clarim Diário. A maior parte da história é sobre o Homem-Aranha lutando contra esse vilão também e um outro capanga. Uma batalha que termina quando ele usa o Sussurro como um escudo humano para bloquear um ataque desse outro capanga, né? E então o Sussurro morre. Porém o Homem-Aranha parece não se importar com isso. E sim, foi o Homem-Aranha que fez ele morrer, né? Que se ele não tivesse feito ele de escudo humano, ele estaria vivo. Esse é um daqueles quadrinhos bizarros ali dos anos 90, cara, que é melhor a gente esquecer, já que não acrescenta muita coisa para a história do personagem. Número 5 temos Digger. Em uma das edições dos quadrinhos de O Espetacular Homem-Aranha, o Cabeça de Teia acaba enfrentando um monstro bizarro, que era uma versão do Frankenstein com radiação gama, né, que se chamava de Digger. O monstro era feito com os restos de pele de uns criminosos, né, e ganhou vida graças à radiação gama, a mesma radiação do Hulk. O Homem-Aranha então descobre uma fraqueza no sangue desse monstro, né, e o espanca inteiramente, cara. Depois o Homem-Aranha também faz o monstro se desintegrar, o matando, né. Tudo bem que o cara era um monstro feito de restos de outros criminosos que já estavam mortos, portanto uma espécie de Frankenstein que nem estava vivo, mas o Homem-Aranha foi lá e matou ele. Número 4, Tio Ben. Bom, aqui mais uma vez a gente vai falar de uma morte indireta, beleza? Bom, a gente sabe que o Tio Ben foi morto na verdade por um assaltante, né. Só que cara, como a gente já viu, já releu, já viu até nos filmes do Homem-Aranha também, do Sam Raimi, o Peter poderia ter impedido esse assaltante. Se o Peter tivesse usado seus poderes, ele teria impedido a fuga daquele bandido, né. Então quando o Peter ganha os seus poderes nas primeiras edições dos quadrinhos do Teioso, ele se torna um verdadeiro idiota. Pois é, ele fica meio que se achando e querendo ser uma celebridade. É possível ver um pouco disso lá nos filmes do Sam Raimi, né, que ele chega a lutar na gaiola para ganhar um dinheiro e tentar comprar um carro para conquistar a Mary Jane. O Peter carrega a morte do Tio Ben até os dias de hoje, porque ele poderia ter impedido o assaltante de fugir, né, só que ele não impediu, e aí o assaltante vai e mata o Tio Ben. Lá no filme também teve um lance de que se o Peter não tivesse pensado só nele, em ir pra essa luta, fazer o Tio Ben lá buscar ele, também não teria acontecido isso. Então o Peter se sente bem culpado por essa morte, é mais uma aí pra lista dele. Número 3, Dr. Octopus, cara. Lá na saga do Homem-Aranha Superior, né, nos quadrinhos, o Dr. Octopus troca de corpo com o Peter Parker, né, Homem-Aranha, e ele se torna o novo Homem-Aranha, Homem-Aranha Superior. Peter fica no corpo do vilão e acaba morrendo depois de um tempo, né, ou pelo menos era o que nós pensávamos. Ao decorrer da saga, a consciência do Peter vai voltando para o seu corpo aos poucos, já que mesmo tendo feito a troca de mente, um resquício da consciência do Peter ainda ficou no corpo dele. O Octopus ignora isso, porém com o tempo a consciência do Peter vai voltando cada vez mais forte. A consciência do Peter, cara, chega no momento ali que ela volta em cheio, volta com tudo. E o Dr. Octopus, que naquele momento estava controlando o corpo do Peter, né, acaba desaparecendo. Tudo porque a consciência do Peter voltou. Ou seja, o Dr. Octopus não tinha mais nenhum corpo, pois o Peter tinha morrido anteriormente com a consciência no corpo dele, né? E já que o Homem-Aranha apagou o Dr. Octopus do seu subconsciente, acabou foi tudo, filho. Foi meio que indiretamente também, mas ele foi o responsável pela morte do Dr. Octopus. Número 2, Mary Jane. Em uma saga dos quadrinhos aí do Homem-Aranha que se passa em uma realidade um pouco diferente, o Peter também acabou matando o amor da sua vida, cara, e de uma forma bem estranha. Meio que os fluidos corporais do Peter também eram radioativos, e como ele e a Mary Jane eram um casal, né, e conviveram por muito tempo juntos, a Mary Jane desenvolveu um câncer por conta dessa radiação do Peter. Para deixar essa história ainda pior, cara, nos últimos minutos da vida da sua namorada, o Peter estava em Nova York salvando o dia, ou seja, ele nem a viu antes de morrer. Como a gente viu, ele que causou esse câncer na Mary Jane, então mais uma aí pra lista do Teioso, né? Número 1 temos o Shade, cara, que é uma história também nos quadrinhos que o Homem-Aranha se une ao Doutor Estranho para investigar o desaparecimento de algumas crianças que vivem na rua. Então eles descobrem que um vilão chamado de Shade está sequestrando essas
essas crianças para usar elas na conclusão dos seus planos malignos. Ao descobrir isso, o Doutor Estranho então manda o Homem-Aranha para essa dimensão mística, aonde o Shade vive. Ao chegar nessa dimensão, o Homem-Aranha, que estava agora em um tipo de dimensão espiritual graças aos poderes do Mago Supremo, escolhe apagar o Shade da realidade e não demonstra nenhum tipo de remorso por isso. Homem-Aranha apaga esse vilão, cara, graças aos poderes ali que o Doutor Estranho deu pra ele. Porém, ainda foi uma decisão do Cabeça de Teia. Bom, nerds, como a gente viu, até mesmo o Homem-Aranha acaba tomando algumas decisões ruins, cara, ao longo das suas histórias. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e lembrando, tem vídeos novos aqui todos os dias. Falou, valeu!